Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Royalty Talks, um espaço onde a gente fala sobre saúde, bem-estar e tudo relacionado à sua qualidade de vida e de quem você ama. E hoje a gente tá com um assunto muito interessante que é fertilidade. A gente vai falar sobre mitos, sobre coisas relacionadas a esse universo e, claro, com muita informação de especialistas da área. E eu não tô sozinha, estou aqui com a doutora Antonielle, que é ginecologista obstetra. De novo aqui conosco, muito obrigada. Mais uma vez, é um prazer estar aqui novamente. Espero que vocês aproveitem bastante esse podcast, que tem muita informação legal. Isso mesmo. E estreando o Dr. Matheus. Eu até vou deixar pro Dr. Matheus se apresentar. Olá, tudo bem, meninas? É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez. Eu sou também médico ginecologista obstetra. Tenho uma formação também na parte de reprodução assistida e também de ginecologia endócrina, e a gente tem muita coisa para conversar hoje, com certeza. É isso aí. Muito legal. E aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês que estão assistindo. Antes da gente entrar no assunto, eu vou perguntar para os doutores por que você escolheu essa especialidade, Dr. Matheus? Ou por que você escolheu medicina? Sim, a medicina veio na minha vida já quase terminando ali o ensino médio, e eu me deparei num momento onde eu não me encontrava em nada. E aí conheci o curso de medicina e aquilo me despertou um interesse. E a partir dali eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí tive que estudar bastante, Muito, né? E aí consegui ingressar. E aí depois veio a ginecologia. Quando eu entrei eu não pensava em ginecologia, mas depois a ginecologia veio. E ali por volta do segundo, terceiro período, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E a ginecologia tem algo especial. A gente lida com afeto, com uma questão mais delicada da vida dos nossos pacientes. E depois, dentro da ginecologia obstetrícia, eu me encantei pelo mundo dos hormônios, e aí veio a reprodução assistida e a ginecologia endócrina. Que legal, muito legal saber disso. E você, doutora Antonielle, foi fácil escolher a ginecologia ou ficou na dúvida? Como é que foi? Eu acho que eu sempre gostei. Então, desde a formação da faculdade, era uma área que eu gostava muito. Principalmente nos 2 últimos anos, que são anos que nós temos mais prática, né? Do que teoria. E aí, quando eu vi parto pela primeira vez, que eu peguei um bebê no colo, eu falei... vai ter um pouco diferente aqui dentro do meu coração. E, claro, assistência à mulher como um todo, né? Em diversas fases. Você poder acompanhar desde o início da adolescência até a fase adulta, a menopausa. Então, foi algo que sempre me fascinou muito. E também gosto muito da parte dos hormônios. Então, também fui para a área da ginecologia endócrina depois disso. Então, sou apaixonada pelo que eu faço. É muito legal saber sobre isso, né? E além de tudo isso, vamos falar sobre fertilidade. E para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês que pode ser a dúvida de quem tá em casa também, né? Como é que eu posso considerar que eu sou infértil? O que é infertilidade? Então, Meg, essa é a pergunta dos milhões, não é verdade? Porque acaba que hoje as pessoas se deparam com os diagnósticos de infertilidade e muitas vezes nem sabem o que é infertilidade. Infertilidade, a gente define ela como a incapacidade de engravidar espontaneamente após um determinado tempo de tentativa. Certo. Lógico que esse tempo de tentativa precisa que aquele casal mantenha relações sexuais frequentes e desprotegidas, sem usar nenhum método que previna uma gravidez. Certo. E a gente utiliza como parâmetros a idade da mulher. Até os 35 anos de idade, aquele casal que está tentando até 1 ano a gente considera normal. Passou de 1 ano, aí sim a gente já diagnostica um quadro de infertilidade. Após essa idade dos 35 anos, a gente dá o prazo de 6 meses. Chegou aos 40 anos, a gente já não dá prazo nenhum, porque ali o relógio biológico já está mais acelerado. Então a gente acaba considerando a investigação de uma possível causa de infertilidade imediatamente. Lógico que aquelas mulheres que já têm um diagnóstico prévio conhecido, por exemplo, a endometriose, um ovário policístico, essas são mulheres que a gente já vai fazer a investigação de infertilidade independente do tempo de tentativa. Porque, mesmo antes dos 35? Mesmo antes dos 35. Exatamente. Porque a gente não pode perder tempo. A gente vai falar isso muito hoje aqui. Tempo é óvulo, né? Exatamente. Muito bom. Tempo é óvulo. Exatamente. E a gente até tratou disso num outro podcast que a gente tava falando sobre quem quer preparar pra gravidez, né? Que os óvulos da mulher, eles são limitados, né? A gente já nasce com aquela quantidade de óvulos e isso vai perdendo ao longo da vida, né? O que isso tem a ver com fertilidade também? Por isso que tem a ver a questão da idade, certo? Certo, correto. Exatamente.
um fato bem curioso. O momento da vida da mulher que ela mais tem óvulos é no momento que ela está dentro do útero da mãe dela, com 20 semanas de vida. A partir dali, os óvulos vão sendo consumidos. E aí, a gente vai sempre perdendo quantidade e qualidade desses óvulos. Essa é uma perda progressiva, desde esse momento intrauterino. Certo. Mas essa perda, ela se torna mais acelerada quando a mulher atinge seus 35 anos. Lógico, medicina não é uma ciência exata, não é matemática. A gente se depara com mulheres que às vezes começam a ter uma perda mais acelerada com menos idade, ou mulheres que com mais do que 35 anos que vão apresentar essa perda acelerada. Mas, em média, 35 anos é um divisor de águas. A partir dali, a gente perde quantidade e qualidade. E aí, já que a gente já nasce com a quantidade, porque o homem, ele produz o esperma, né? A vida toda. Agora, a mulher já nasce com aquela quantidade de óvulos. A gente tem como descobrir como é que anda aquela nossa reserva de óvulos? Sim, com certeza. Isso é um assunto que está super em alta. Todo mundo quer dosar o famoso hormônio antimileriano. E a gente tem hoje duas formas de avaliar a reserva ovariana, que é através do hormônio antimileriano, que nada mais é do que um hormônio que é dosado no sangue das pacientes e a gente obtém um valor. E a partir desse valor, a gente consegue definir se essa reserva ovariana é baixa ou não. Então, é um exame de sangue. É um exame de sangue. Simples. Tá joia? Lógico que a gente tem fatores que vão interferir nessa avaliação, por exemplo, se ela usa algum método hormonal para contracepção, uma pílula ou até mesmo um DIU hormonal, isso pode impactar na avaliação desse exame. Mas a gente consegue preparar todo esse cenário para fazer a melhor avaliação. Além dessa dosagem hormonal, a gente consegue também fazer a contagem dos folículos, que são aquelas bolinhas pretinhas que a gente vê no ultrassom lá dentro do ovário, quando a mulher faz. A gente tem uma contagem que a gente consegue fazer análise a partir da idade daquela paciente, se tem uma contagem adequada ou não para aquela idade da paciente. Certo. Agora, um ponto que é importante deixar bem claro aqui nessa nossa conversa é que as pacientes têm que ficar atentas porque o melhor preditor de sucesso, tanto para engravidar naturalmente quanto nos tratamentos de reprodução assistida, é a idade da mulher. Independente da avaliação dessa reserva ovariana, a idade da mulher, ela nos prediz com relação à quantidade e à qualidade desses óvulos. Acaba que a dosagem do hormônio antimileriano e a contagem dos folículos antrais é uma avaliação quantitativa. A avaliação qualitativa, o melhor fator que nos diz isso é justamente a idade da mulher. Por isso que é fundamental a gente sempre estar atento à idade da mulher e não deixar isso se perder. Porque não é infrequente, né, Antonielli? A gente pegar no consultório pacientes que chegam pra gente com 40 anos e falam: doutor, agora eu resolvi engravidar. Como que eu faço? Então, a gente tem que antecipar essa conversa nos consultórios de ginecologia. Até por isso que a Antonielli está aqui, porque esse diálogo tem que existir entre o profissional da reprodução assistida e o ginecologista, porque a gente tem que otimizar o melhor momento. A gente vem de uma era onde a preocupação era somente a contracepção. Ninguém queria engravidar. Só que hoje a gente vive uma outra fase da sociedade. A gente vive uma fase do empoderamento feminino. Principalmente para a mulher mudou muito, né? Sim, as mulheres hoje assumem os cargos de liderança e muitas vezes elas não querem, ali dos 30 aos 40 anos, ter que se afastar desse cargo de liderança para poder pensar nessa questão reprodutiva. Lógico que isso é uma escolha individual, mas é uma independência, uma liberdade para a mulher poder escolher o melhor momento que ela vai engravidar. Porque antigamente não existia essa possibilidade, né? Existia uma pressão muito grande da sociedade para que ela fosse mãe até tal idade. E quando demorava um pouco mais... A prova são as nossas mães, né? Nos tiveram muito mais cedo do que a gente tá tendo filho agora nessa geração, né? Sem dúvidas, com certeza. E como a idade interfere... Sim. A mulher antigamente ela não era enxergada como uma potencial líder, uma potencial chefe de qualquer setor administrativo ou de algum cargo de trabalho. A mulher era enxergada como para estar dentro de casa, procriar, criar as crianças, cuidar dos fazeres domésticos. Hoje não. Hoje a mulher assumiu esse protagonismo e aí a gente precisa sim discutir sobre preservação da fertilidade, sobre o melhor momento para essa mulher conseguir ter os seus filhos e isso não comprometer o seu desenvolvimento profissional, mas também enquadrando aí uma qualidade pessoal nesse processo. E mesmo que isso não seja uma queixa trazida para nós na consulta. É uma coisa que você vai pegar, né? Pela idade. Então é uma conversa que o ginecologista ele precisa ter com essa paciente, mesmo se essa queixa não chegar nesse primeiro momento. Porque o planejamento ele vai ser a chave do sucesso, né, no futuro.
E exatamente isso que o Matheus falou, é dar a oportunidade de escolha para quando isso acontecer, se ela quiser que isso aconteça, Pode ser né? que essa mulher, neste momento, lá no consultório ginecológico, ela tá envolvida com a carreira, ela não está com um parceiro, ela não tá pensando em reprodução, só que o tempo Exatamente. anda, né? E aí, cabe aos médicos falarem, olha, tem solução, né? O que a gente pode fazer se eu tô lá, acima de 35 anos, ou com 35 anos, nem pensando em ter filho ainda? Ou seja, eu não tenho um problema de fertilidade, porque eu nem sei ainda. Mas eu já tô nessa idade limite e não tô pensando agora em ter filhos. O que vocês sugeririam para uma paciente neste quadro? Eu acho que a primeira coisa é a paciente ser muito bem orientada, né? Então, quais os procedimentos que ela vai poder ter acesso? O que realmente é importante nessa fase? Então, eu acho que o ginecologista ele tem que estar ali como um braço direito mesmo, para tirar as dúvidas, para fazer com que ela entenda como os procedimentos são realizados, se isso precisa ser feito agora, se dá pra gente esperar mais um pouquinho. E tem outros fatores que são importantes também, né? Que podem não só interferir na parte da reprodução assistida, como por exemplo, mas também na gestação. Então, se a paciente chega para nós com sobrepeso, com obesidade, tabagista, sedentária, são mudanças, né, que a gente precisa fazer antes desses processos começarem. Na verdade, é muito melhor que isso aconteça antes, né? Certo. Então, quanto mais precocemente esse assunto for abordado dentro de uma consulta, os resultados vão ser muito mais positivos lá na frente, né? Quando isso, de fato, vai ser uma realidade. Com certeza. E aí, pra gente, assim, determinar um casal saudável, aparentemente saudável, mas que não está conseguindo ter a fertilidade natural, a partir de, se for menos de 35 anos, a mulher, né? O homem não tem questão de Isso. idade, né? A gente também vem desconstruindo essa informação. Antes a gente botava esse peso só na mulher. né? Hoje não mais. Hoje a gente tem cada dia mais saindo novos estudos, novas pesquisas, mostrando que o sêmen, o espermatozoide, ele também impacta muito nesse potencial reprodutivo do casal. Então a gente tem que se preocupar com isso. A qualidade dessa produção, né? Exatamente. Porque antes ficava tudo a cargo da mulher. Então a mulher tinha que levar uma vida saudável, a mulher tinha que abrir mão de todo o seu planejamento profissional para conseguir criar uma criança. Mas hoje isso já está mudando. Hoje a gente já sabe que, claro, o homem tem uma renovação dos seus gametas, dos espermatozoides, num ciclo aí de aproximadamente 3 meses, mas com o avançar da idade, isso vai sendo comprometido. Então a gente sabe que a partir ali mais ou menos dos 45 anos, a gente também começa a ter uma perda nessa quantidade e de qualidade. E é importante a gente ficar atento, porque acaba que os homens têm esses comportamentos muito mais frequentes do que as mulheres, com relação ao estilo de vida. É verdade. Então, alimentação, os hábitos com relação a cigarro, bebida alcoólica, uso de outras substâncias, a prática de atividade física, o controle de peso, o controle da pressão, da gordura no sangue, do estresse, isso tudo impacta negativamente na qualidade dos espermatozoides, como também impacta na qualidade dos óvulos, mas a responsabilidade é compartilhada, é do homem e da mulher perante esse processo. E o que a gente vê muito também, pelo menos na minha prática de consultório, é aquela mulher que chega com 1000 exames já pra você. Então, ela já teve uma investigação de alguma forma. E quando você vai perguntar da participação do parceiro, a maioria das vezes é praticamente nula. Ele nem foi investigado. Então, é importante, eu sempre falo para as minhas pacientes, trazer esse homem do consultório para dentro, para entender o processo, para saber quais são as chances desse casal engravidar e a participação importante, né, nesse caso de um casal heterossexual, do homem. Até porque nós sabemos que grande parte das causas de infertilidade são masculinas, né, cerca de 40%, se a gente for ver. Então, é importante que ele faça os exames também pra gente conseguir corrigir algumas coisas que não vão estar ali compatíveis com o que a gente quer. E o espermograma, que é um dos primeiros exames que nós fazemos o requerimento nesse primeiro momento, ele é muito fácil, né? Muito simples, não só né? fácil de fazer, mas o fácil acesso, é indolor. Então, é algo que tem como ser feito. E a maioria ainda manifesta uma resistência quando você fala que ele precisa fazer os esse exames tipo de femininos exame. são muito mais dolorosos, muito mais difíceis, né, de serem feitos. Sim, são exames mais invasivos. E isso que a Antonelli falou é muito importante. A gente precisa trazer o homem para dentro desse contexto. A gente precisa que o parceiro venha também à consulta junto à mulher, para ele entender todo esse processo, entender a dinâmica, entender a sua responsabilidade nisso e onde ele consegue atuar para melhorar as chances de ter um filho. Então isso é fundamental que esse parceiro esteja junto.
Porque a gente ainda vive numa sociedade que parece que é muito da mulher, né? Sim. Dificuldade de fertilidade, às vezes, tá mais voltado pra mulher. Qualidade de vida se cobra mais da mulher, como vocês acabaram de dizer. Então, até pro homem poder estar ciente da influência que o estilo de vida dele, que a saúde dele, que os exames dele também tem nesse resultado, né? Sim. Então, falando de fertilidade, quais são as condições que afetam a fertilidade do casal? Muitas condições, né, Antonielli? Uma infinidade delas. Exatamente. Muitas das queixas das pacientes nos consultórios de ginecologia podem comprometer a capacidade reprodutiva daquela mulher. Então, isso a gente está falando desde condições que vão atrapalhar o processo de ovulação daquela mulher, Certo. como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença tão falada e que tem grandes impactos tanto na qualidade de vida, nos aspectos metabólicos da mulher, mas também na capacidade reprodutiva. A gente precisa que ocorra a ovulação para aquele óvulo poder encontrar o espermatozoide e então formar o embrião e assim a gravidez ocorrer. Então, o ovário policístico é classicamente uma doença que está muito relacionada à infertilidade. Mas a gente tem inúmeras outras, como, por exemplo, a endometriose. A endometriose é uma doença que hoje está super em alta, todo mundo tem falado, mas ainda assim é uma doença muito negligenciada. Quantas vezes a gente não atende uma mulher que já falou que tem um quadro de dor pélvica já há não sei quantos anos, 10 anos, e isso Nem nunca foi investigaram. investigado. E ela tá ali tentando engravidar e ainda não consegue. A gente sabe que as pacientes que têm endometriose, até 50% vão desenvolver quadro de infertilidade. Isso é muita coisa. Para essas pacientes que têm endometriose, o ginecologista precisa abordar esse potencial reprodutivo, esse desejo reprodutivo, numa consulta de rotina. Não dá para essa paciente chegar nos seus 35, 40 anos, para então ela lembrar que ela quer engravidar. A gente não tem que aguardar essa paciente chegar no momento, né? E até ela já porque, chega se a antes. gente for ver que é uma doença que demora muito tempo para ser diagnosticada, na maioria das vezes, pode chegar até 8, 10 anos. Então, quanto Já tá antes, muito desenvolvida quando descobre, quanto né? antes o ginecologista ficar atento aos sinais, aos sintomas, já conseguir diagnosticar para que a gente consiga fazer esse manejo, vai ser muito melhor para ela, até porque o tempo é uma questão muito importante para nós, né? Sim. E a gente tem inúmeros fatores, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, aqueles corrimentos mais complicados, eles podem atrapalhar a capacidade reprodutiva. As doenças que acometem o útero, como pólipo, mioma, adenomiose, que é a prima da endometriose, são doenças que também podem comprometer esse potencial reprodutivo. E aí a gente também vai para o lado masculino. A gente tem que lembrar disso, como a Antonielli falou muito bem, de 40% a 50% dos quadros de infertilidade, a gente tem um fator masculino associado. Então, a gente precisa fazer a avaliação do espermograma e identificar essas alterações para poder ajudar esses pacientes. Até porque se você já tem um espermograma alterado desde o início, o fluxo de abordagem ele vai mudar completamente. Então, ele é um exame primordial. Exato. E o grau de alteração do espermograma vai determinar para a gente qual tipo de tratamento de reprodução assistida aquela paciente vai ter que ser submetida. Certo. Então, o fator masculino ele é fundamental, sim. Assim como o fator feminino, com certeza. Qualidade de vida. Assim, como que eu me alimento, durmo, estresse, atividade física também interfere, né? Porque interfere na produção. Sim, exatamente. Parece clichê, mas é ser o mais saudável possível. Nosso corpo foi feito para funcionar num estado de harmonia ideal. Então, tudo que Desequilibra, né? tira esse equilíbrio compromete o potencial reprodutivo. A gente chama isso de estresse oxidativo, né? Que é como se fosse um estresse que o corpo sofre em decorrência de hábitos ruins, de estilo de vida ruim. Então, a alimentação, ela tem que ser uma alimentação saudável. Quando a gente fala de alimentação saudável, todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. A verdade é essa. Às vezes as pessoas ficam, mas o que é uma alimentação saudável? Qual alimento eu posso comer? Acho que todo mundo, lógico, alguns mais ou outros menos, a gente sabe o que é uma alimentação saudável. A gente cresce ouvindo o que é uma alimentação saudável. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Alimentação saudável, praticar atividade física de forma regular, não é aquela questão de ir uma vez na semana. Atleta de final de semana. Exatamente. Lógico, isso já traz benefícios? Já traz benefícios. O pouco é melhor do que o nada. Mas a gente precisa incorporar esses hábitos na nossa rotina para a gente conseguir otimizar os nossos resultados. A gente precisa abandonar os vícios, principalmente nesse processo de querer engravidar, não só porque o tabagismo, o etilismo comprometem o óvulo, o espermatozoide, mas porque essa mulher vai passar por uma gravidez. Então, ela já tem que começar a preparar o organismo dela
para cuidar desse bem precioso que ela vai gerar. E se o homem produz o esperma, então ele também precisa deixar cigarro, álcool, porque vai Exatamente. interferir na produção desse No esperma, DNA né? espermático, com certeza. Então, existe isso também, do homem também se afastar, pelo menos até a fecundação, né? Sim, exatamente. A gente precisa melhorar a qualidade do óvulo do espermatozoide mudando esses hábitos. E falando também, né, Matheus, de alguns esportes de alta performance que também vão interferir nesse processo, mas de uma forma inversa, né? Ao sedentarismo, por exemplo. Entendi. O Se eu excesso. tenho uma mulher que pratica, por exemplo, algum tipo desses esportes, eu vou ter uma quantidade de massa magra, né? Maior. De gordura corporal, e na gordura verdade, menor. né? Isso vai interferir em todo o processo ovulatório. Então, a paciente que geralmente não vai ter aquela menstruação regular ou não vai Tem menstruar. algumas que tem até amenorreia, né? Dependendo do Exato. grau. Então, isso também é importante que seja avaliado dentro de uma consulta ginecológica. Isso pode interferir na fertilidade, com certeza. E o oposto também, a obesidade também interfere, né? Sim. Isso é importante, né? A gente vive hoje a epidemia da obesidade. Sim. E a obesidade, os estudos já mostram pra gente que compromete todo o processo reprodutivo. Desde a gestação espontânea até mesmo os tratamentos de reprodução assistida. Aquelas pacientes que têm um quadro de obesidade, elas vão ter menor taxa de sucesso no tratamento de reprodução assistida. Por mais que a gente consiga controlar inúmeros fatores na reprodução assistida, a obesidade ela ainda assim compromete. E compromete desde o processo de produção dos óvulos, no caso da mulher, até mesmo a resposta às medicações que a gente faz e aí, consequentemente, a taxa de formação de embriões e depois que essa mulher está gestante, aumenta a chance de complicações obstétricas de forma geral, incluindo abortamento, doenças Diabetes hipertensivas, gestacional. diabetes. Então, é uma condição modificável que a gente tem que atuar em cima e ninguém emagrece do dia para a noite. Por isso que isso tem que ser trabalhado, preparado com antecedência. Porque se a paciente chega muito tarde no consultório, a gente fica na dúvida se a gente vai correr contra o tempo por conta da idade dos óvulos Ou pela obesidade. ou se a gente vai melhorar aquele ambiente onde estão os óvulos que depois vai estar a gravidez para a gente melhorar nossas taxas. Então a gente precisa trabalhar com tempo adequado. Não dá para a gente chegar de última hora e querer ter o melhor resultado. Até porque perder peso, muito rápido também é ruim para o corpo, né? Sim, exatamente. Se a gente passa por um processo rápido, muitas vezes isso está associado com um quadro de desnutrição transitória, com baixa de vitaminas, isso tudo pode comprometer também a capacidade reprodutiva. Certo. E aí, então, vamos lá. Um casal chegou à conclusão, menos de 35 anos, não conseguiram engravidar espontaneamente e vão procurar vocês no consultório. Quais são os passos, então, a partir daí? Estamos falando menos de 35 anos ainda. Sim. Estão na idade boa, mas tem essa dificuldade. Tem tudo certinho, estão seguindo tudo ok, mas não conseguiram engravidar. Então, nesse ponto, a gente vai fazer uma avaliação geral desse casal. Certo. E a avaliação em geral desse casal envolve a gente avaliar todos os componentes que são importantes para que ocorra uma gestação espontaneamente. Então, o primeiro processo tem que ocorrer a ovulação, que a gente já falou aqui. Então, a gente vai avaliar se aquela mulher está tendo ovulação ou não. Como que a gente faz isso? Muitas vezes a gente consegue fazer essa avaliação clínica. Como que é essa avaliação clínica? A gente vai avaliar o padrão do ciclo menstrual da mulher. Muitas vezes, só isso já é necessário. A gente hoje vive na medicina de uma forma como um todo, mas na reprodução assistida também, um excesso de solicitação de exame. Todo mundo quer fazer vários exames, porque as pessoas acham que quanto mais exames está sendo feito, melhor está sendo aquela assistência médica. Mas muitas vezes o médico acaba se perdendo no meio daquele tanto de resultado. Então o exame ele é sim fundamental e necessário em condições onde ele é idealmente indicado. A gente começa do mais simples primeiro, sim, né? As avaliações clínicas, por exemplo. Porque falando de hormônio, a gente tem um período que ele deve ser dosado. Então muitas vezes esses hormônios chegam para nós aleatoriamente. Então, na verdade, a paciente ela perde dinheiro e tempo fazendo isso. Exatamente. E tempo pra gente é óvulo. Então, a gente tem que amadurecer esse pensamento nosso de que é necessário solicitar exames em excesso. Não é assim que funciona. Então, a gente vai fazer a avaliação dessa ovulação, igual eu falei, idealmente com a avaliação do ciclo menstrual. Se precisar, a gente consegue adotar alguns exames para confirmar esse quadro ovulatório. Depois a gente vai fazer a avaliação das tubas uterinas, que é justamente onde o espermatozoide encontra com o óvulo. Se eu tiver uma obstrução, uma interrupção dessa comunicação, desse encontro, a gravidez não vai ocorrer. E aí a gente consegue fazer essa avaliação
A gente tem algumas metodologias para fazer essa avaliação, mas nada mais é do que correr um corantezinho. A esterossalpingografia. A esterossalpingografia. Hoje a gente... exatamente. Que as pacientes muitas vezes reclamam, né? Porque é desconfortável, dá cólica. Hoje a gente já tem uma modalidade mais avançada, que é a esterossono-salpingografia. Olha que legal. Onde é um corante mais natural. E a gente consegue fazer essa avaliação através do ultrassom, então é uma avaliação mais dinâmica, a gente consegue ter um resultado mais satisfatório. Mas o importante é a gente fazer a avaliação dessa passagem do corante por essa tuba, mostrando que ali não tem nenhuma obstrução. Exatamente. E não basta só não estar obstruído. A gente precisa avaliar a composição dessa tuba, se ela não tem um excesso de dilatação, se ela não tem uma distorção que possa atrapalhar essa capacidade reprodutiva. Além disso, a gente também tem que avaliar o útero. O útero onde aquele embrião vai se implantar, aquela gravidez vai ocorrer. A gente tem patologias, doenças estruturais que podem acometer esse útero e que podem comprometer a capacidade reprodutiva. Então, porque às vezes essa mulher pode estar fecundando, mas não está implantando. Exatamente. A gente pode se deparar com um quadro de perdas de repetição, abortos recorrentes, que é uma causa de infertilidade onde a gente tem que investigar. Será que não tem nenhum fator uterino que está atrapalhando esse desenvolvimento gestacional? Então, a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente faz essa avaliação através de um ultrassom transvaginal. Com um bom profissional, isso já é suficiente para a gente ter uma boa avaliação. E a gente precisa fazer também a avaliação do fator masculino, do espermograma, que a gente já tanto falou aqui hoje. Então, a gente precisa dessas 4 avaliações básicas. Mas, como eu já falei, isso é básico. Às vezes, a gente precisa estender. Se é uma paciente que, por exemplo, tem um quadro de dor pélvica crônica, eu tenho que avaliar a endometriose. Se é uma paciente que tem alguma alteração genética, às vezes eu tenho que investigar com cariótipo. Então, a gente tem que ampliar. É uma avaliação básica, mas a gente amplia baseado na clínica, na condição daquele casal. E falando de reprodução assistida, então quais são os tipos de tratamento que estão disponíveis hoje? Como que a gente pode fazer? Que diferença entre um e outro? Quando que é indicado, né? Que eu acho que cada caso tem um mais indicado ou não, né? Essa pergunta é complexa. Isso a gente avalia individualmente, mas hoje a gente tem os tratamentos que a gente chama de baixa complexidade e os tratamentos de alta complexidade. O que difere entre eles? O de baixa complexidade, o encontro do óvulo com o espermatozoide ocorre dentro do corpo da mulher. Certo. O de alta complexidade, não. A gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, traz aqui para fora. No laboratório, a gente junta, forma o embrião. Então, o embrião é transferido para o útero da mulher. Que é a famosa FIV. Que é a famosa FIV. Isso, né? Exatamente. A gente tem algumas modalidades de FIV, desse tratamento de alta complexidade, onde ou a gente coloca o óvulo em contato e o espermatozoide faz essa penetração no óvulo, ou então a gente já penetra esse espermatozoide lá dentro do óvulo. Tudo depende do caso. Tudo depende do caso e da gravidade do caso. A gente vai de uma técnica de baixa complexidade até uma técnica de alta complexidade, a depender justamente da gravidade desse fator de infertilidade. Então, se é um quadro com um fator mais simples, muitas vezes a gente consegue contornar isso com as técnicas de baixa complexidade. Agora, sempre vamos tender para o mais natural primeiro. Exatamente, para o menos invasivo. Menos invasivo, certo. Mas se eu tenho uma alteração grave no espermograma, ou se eu tenho uma obstrução das tubas, ou então algum outro... A idade, o tempo de infertilidade, a baixa da reserva ovariana, a gente leva isso tudo em consideração na hora de escolher o melhor tratamento para a paciente. E lógico, a decisão é sempre do casal. O médico tá ali para orientar, indicar, mas tem pacientes que às vezes vira para mim no consultório e fala: doutor, eu quero primeiro tentar algo mais natural, algo mais simples, mas sempre atento a essa questão do tempo. A gente precisa estar atento a isso, porque depois, quando chega lá na frente, às vezes não dá pra gente recuperar aquele tempo perdido. Então agora vamos falar sobre congelamento de óvulos, que tá bem em voga agora, a gente tá ouvindo muito sobre isso. Qual é o momento ideal para isso acontecer, Dr. Matheus? Esse é o assunto do momento, né? Consultório de ginecologia hoje é o assunto mais em alta. Não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. A gente vai avaliar o planejamento reprodutivo e pessoal daquela paciente. A paciente que vai refletir, a gente muitas vezes instiga essa paciente com algumas perguntas sobre quantos filhos você quer ter, qual momento você quer ter, para então a gente definir o momento que ainda vai demorar, né? Ou se ela já vai começar a tentar. Exatamente. Muitas vezes a gente faz uma avaliação também da reserva ovariana nesse cenário, para a gente poder entender um pouco essa questão do tempo,
por mais que a reserva ovariana não tenha uma indicação precisa nesse contexto, a gente muitas vezes acaba utilizando essa avaliação para poder associar a nossa estratégia do melhor momento. Mas uma idade que talvez seja uma idade importante para a mulher parar e refletir sobre esse planejamento reprodutivo é ali dos 30 aos 32 anos. Quanto antes a mulher congelar, melhor vai ser a qualidade e a quantidade desses óvulos. Tá, pela qualidade, né? Exatamente. E tem mais quantidade, certo. Mas a gente tem que pensar também que esse processo de congelamento, ele envolve custos e riscos. E manter esses óvulos congelados também gera um custo para a paciente. Então, a gente tem que tentar achar o melhor momento para tomar essa decisão. Um momento mais oportuno, onde envolva justamente essa questão de congelar óvulos em quantidade e qualidade boas, mas sem deixar esses óvulos ali muito tempo congelados, porque se você congela esses óvulos, por exemplo, com 25 anos, pode ser que com 30 anos você case, engravide espontaneamente e não precise daqueles óvulos. Agora, a partir dos 30 aos 32 anos, você já consegue ter uma visão mais à frente de qual que é a sua previsibilidade para esse potencial reprodutivo. Então, eu sempre falo com as pacientes, dos 30 aos 32 é o melhor momento da gente sentar e definir, olha, vamos congelar? Se vamos, esse é o melhor momento. E isso é caso a caso, né? Porque isso depende caso a caso. de como ela tá na profissão dela, qual que é o plano dela, se ela tem um relacionamento, não tem, né? Exatamente, com certeza. Então, isso é totalmente individualizado. Porque, igual eu te falei, a gente faz as perguntas para as pacientes para elas mesmas refletirem sobre isso, né? E elas chegam à resposta praticamente sozinhas. A gente só direciona para essa reflexão qual que é o momento que ela quer engravidar, com quantos filhos ela pretende ter, para a gente poder fazer esse planejamento adequado. O papel de vocês é a informação, que muitas vezes ela não tem, né? Então ela precisa entender que existe essa questão de qualidade, de quantidade, de idade, para ela poder decidir se vai ou não fazer esse congelamento, né? Com certeza. E falando desse processo, então, né, da fertilidade do casal, existem outros profissionais além do ginecologista fertileuta que também fazem parte? Existem. Eu acho que é importante ter uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa mulher, né? E desse casal, na verdade. Então, o nutricionista que vai cuidar dessa parte do sobrepeso, da obesidade, né? Do controle dessa diabetes, dos suplementos. E também tem a parte psicológica, que é muito importante, né? Porque nessa tentativa de engravidar, ela traz com ela uma ansiedade, até nós temos já relatos de aumento de transtorno depressivo nessa fase, né? Ela pode ser 50% maior do que na população geral. Então, não é um número pequeno. Sim, a gente tem a mania de achar que da mesma forma que é fácil a gente inibir, né, que a gente controla não ter, a gente acha que a hora que a gente parar, eu tenho uma experiência própria, né, eu e meu marido, a gente casou, esperou 7 anos, porque a gente casou cedo, né, esperou 7 anos pra começar a tentar, e aí quando a gente começou a tentar, meu marido pegou e falou assim, eu falei, e aí, eu vou parar de tomar remédio, fui na médica e tudo mais, aí ele falou assim, não, deixa eu fazer as contas aqui, não, peraí, deixa eu ver, não, pode parar tal mês, porque daí nasce tal mês, entendeu? Como se fosse assim, parei e engravidei, e não é bem isso, né? E fala que a mulher tem 2 preocupações, uma com a gravidez na adolescência e outra com a possibilidade de não engravidar após a adolescência. Então isso é muito importante, e claro, isso vai trazer uma ansiedade que vai se perpetuar não só durante esse processo de tentativa, mas na própria concepção. Então, ok, engravidei, mas ok, será que isso vai dar certo? O embrião, ele vai implementar ali no endométrio? Vou conseguir ter uma gestação até o final? Então, são muitas dúvidas que vão permear a cabeça dessa mulher, né, durante o tempo. E, claro, isso vai ter que ser acompanhado até o final da gestação, com certeza. Porque faz toda a diferença, né? Quando essa mulher tá mais ansiosa, mais estressada, pode até dificultar a fertilidade em si, né? Atrapalhar. Sim, e uma coisa interessante é que os casais chegam no consultório muito preocupados com a questão financeira. Porque hoje a gente já tem um custo menor, mas ainda assim, diante da realidade do nosso país, é sim um tratamento ainda muito caro, muito acima do que a grande maioria consegue acessar. Mas eu sempre deixo bem claro, olha, se preocupe também com o aspecto psicológico. Esse é um aspecto que às vezes a gente negligencia durante essa jornada do casal infértil, mas que compromete de forma imensurável. Inclusive o relacionamento do próprio casal, né, Matheus? Exatamente. Não é incomum a gente ter, durante a janela de fertilidade, que são aqueles 6 dias antes da ovulação, a gente ter
uma potencialização desses distúrbios psicológicos, justamente por conta do peso, da responsabilidade que está ali. Então, isso diminui desejo sexual, isso pode causar impotência sexual. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com esse comprometimento psicológico. É importante a gente ter um profissional da psicologia auxiliando nesse processo. Até porque não é um processo linear, né? Sim. Ele é muito oscilatório e as frustrações fazem parte desse processo muitas Sim. vezes. Então é importante olhar também para dentro. E uma coisa, um dado importante, é que às vezes as pessoas chegam até o fertileuta achando que pronto, cheguei, meu problema está Resolvi. resolvido. E não é bem assim. Por mais que a medicina esteja avançada, primeiro situação que foi bem diferente do que a gente faz hoje, mas que deu pontapé nos tratamentos de reprodução assistida foi em 1978. Então é uma ciência ainda muito recente, nova. tem menos de 50 anos. Por mais que a gente já tenha avançado, a gente ainda não chegou no ponto ideal. A gente tem muita coisa para melhorar. Infelizmente, os tratamentos de reprodução assistida ainda dão mais errado do que certo. Lógico, depende da idade da paciente, do fator de infertilidade, do tempo que ela está tentando engravidar. Tem N fatores que alteram essa taxa, mas de uma forma geral e ampla, a gente ainda assim se depara com mais taxas de insucesso do que de sucesso. Então a gente tem que valorizar o comprometimento psicológico nesse cenário. E alinhar as expectativas, né, desse paciente quando chega no médico. Exatamente. Se a gente não alinha, o paciente nunca vai estar satisfeito com aquele cuidado que você proporciona a ele. E quando a gente fala de alinhar, o que vocês estão falando? O que a gente podia dar como exemplo? Explicar para esse paciente o que é possível ou não. Eu acho que até falar em relação à estatística mesmo, Sim, né? Em relação à exatamente. idade, qual é a porcentagem de sucesso desse tipo de procedimento, vai variar entre isso e isso. A paciente ela tem que estar ciente, né? Porque muitas vezes ela chega de onde ela super tá. esperançosa. Ah, pronto, Sim. resolvi meu problema. Agora eu vou gastar um dinheirão, mas eu vou resolver meu problema, né? E uma situação que a gente trabalha no consultório, lógico que não é o cenário ideal que todo casal quer, mas a gente, por exemplo, vai conversar sobre ovodoação, ovorecepção. Aquela mulher que chega com 45 anos e fala, Tarde doutor, demais. quero engravidar. Olha, a chance de você engravidar com seus óvulos é de menos de 1%. Agora, se a gente for utilizar uns óvulos doados, pode ser de parente de até 4º grau ou então de um banco de óvulos, essa taxa pode chegar a 50%, 60%. E aí Aumentem muito as chances. Aumentem muito. Então a gente tem que trazer a informação para o paciente. Essa é a função do médico, acima de tudo, é trazer informação porque a decisão é do paciente. Lógico que a gente direcione e a gente não deixa o paciente se aventurar nem passar por uma situação de risco. Mas a gente está ali para oferecer as ferramentas e o paciente escolher o que ele quer usar. Entendeu? E doutora Antonielli, depois que a gente tem lá o beta positivo, que passou por todo o processo e conseguiu engravidar, não termina aí, né? Não para por aí. Primeiro nós temos que ver se esse embrião ele vai se implementar direitinho ali no endométrio. E por si só, se a paciente já tem mais de 35 anos, ela já vai ter um risco aumentado para abortamento, para diabetes gestacional, para eclâmpsia, né, ou a hipertensão. E isso vai ter que ser avaliado como seria avaliado numa gestação que não participasse desse procedimento de FIV, né? Já é considerado Mas, de uma qualquer gestação de forma, risco? Sim. Sim. Então, tem algumas medicações que a gente pode utilizar nesse início para ajudar até prolongar um pouquinho essa gestação, mas é uma gestação que eu falo que nós temos que ficar ali bem atentas. Então, não é uma gestação comum, né? É uma gestação com muito mais cuidado, porque tem mais chances de coisas não tão interessantes acontecerem, né? De dar algum erro no meio do caminho. Sim, as chances são relativamente discretas, não é nada muito exacerbado, mas, não, mas ela passando existe. da idade dos 35 vai Sim, os riscos aumentando, aumentam, né? com certeza. Independente se é naturalmente ou se é por reprodução assistida. Sim. O Exatamente, risco é sempre porque o mesmo. Com o avançar da idade é comum que outras doenças vão surgindo na vida das pessoas. Engravidar mais tardiamente implica em associar uma gestação num corpo que já não está na sua forma mais saudável. Então a gente aumenta assim esses riscos e a gente se preocupa muito enquanto obstetra com as doenças hipertensivas, como pressão alta, a pré-eclâmpsia, que tem sim um pouco de aumento com os tratamentos de reprodução assistida, a depender do tratamento que foi adotado, e também com o avançar da idade. Então, precisa que o obstetra que faça esse acompanhamento fique atento a essas peculiaridades de uma paciente que passou por um tratamento de reprodução assistida. E uma dúvida que me ocorreu agora, por que na reprodução assistida a gente vê mais casos de gêmeos? Sim. Por quê? Por quê, doutor? Porque a gente sai do natural. O corpo da mulher foi feito
para engravidar de um bebê por vez, porque isso é mais seguro para a mãe e para o bebê. Certo. Na reprodução assistida, a gente sai disso e a gente usa a medicação justamente para estimular a produção de óvulos. E muitas vezes, na FIV, acaba que a paciente quer transferir mais do que um embrião. Então, isso tudo que foge do natural acaba aumentando a chance de a gente ter gestações múltiplas. Então, esse é um desafio que o Fertileuta tem com seus pacientes, de minimizar esse risco, porque a gente sabe que o que importa pra gente é um bebê nascido em casa, vivo e saudável. Isso é o importante pra gente. Então, o melhor jeito da gente obter esse resultado é transferindo um embrião por vez, tomando cuidado na estimulação do ovário para não gerar uma hiperresposta, pra gente não passar por isso. Certo. Porque isso também deve ser complicado, né? Sim. Porque daí você tá numa idade um pouco mais, né? De mais riscos. Já é uma gestação de alto risco. Sim, por si de só. altíssimo risco. E a gemelaridade numa mulher com mais idade é mais complicado ainda, né? Você tem que ter um olhar muito... É uma sobreposição de fatores de risco. Entendi. E, doutor Matheus, como é que a reprodução assistida ela pode auxiliar, ajudar casais homoafetivos? Essa é uma grande demanda que a gente tem hoje no consultório, porque a reprodução assistida está presente justamente para também ajudar essa parte da população. O que acontece? Como não ocorre a gravidez naturalmente, espontaneamente, a gente consegue fazer esse tratamento com a reprodução assistida. Existem modalidades diferentes, se é um casal homoafetivo masculino ou feminino, a gente também consegue ajudar as pessoas trans. Então, a reprodução assistida consegue, sim, abarcar todas essas necessidades. E aí, muitas vezes, a gente precisa de ou o óvulo ou o sêmen de um parente de até 4º grau, ou até mesmo de um banco de óvulo ou de sêmen. E também, em algumas situações, a gente pode demandar do útero de substituição, que nem sempre é tão falado, mas que ele é fundamental para que ocorra, principalmente naqueles casais homoafetivos masculinos, porque a gente vai precisar que essa gestação ocorra dentro de um útero, então a gente precisa sim dessa condição. Agora a gente chegou no momento que eu vou colocar mitos e verdades aqui. Vou jogar mitos e vocês vão me dizer se é verdade ou se não é verdade, tá bom? Porque a gente escuta muita coisa por aí. E uma delas, que eu já escutei, vocês com certeza também, é a questão da posição sexual para fertilidade. Tem mulher que faz umas coisas diferentes para garantir a fertilidade. É mito ou é verdade, doutores? Mito. Primeiro que tem outros fatores mais importantes do que esse, né? Certo. Então, a frequência que esse casal tá tendo relação sexual, se esse homem tá conseguindo ejacular, que isso é muito importante. Então, tem outras preocupações em relação a isso, mas a posição não é uma delas. O período do mês da relação também faz toda a diferença, o período né? fértil é muito importante. Exatamente, isso é fundamental. E às vezes os casais não se preocupam muito com a frequência das relações, a não utilização, às vezes, de um método contraceptivo, ou até mesmo essas questões que podem acometer de impotência sexual, de ausência de ejaculação, e se preocupam só com a questão da posição. Tá. Então ela é muito lá pra trás, né? Tem muitas outras coisas na frente mais importantes. A posição não impacta em nada essa capacidade. Esses espermatozoides conseguem nadar independente da posição. Mesmo que a pessoa não fique com as pernas Exatamente. Pra isso eles têm que estar saudáveis. Exatamente. Exatamente. Se for um caso, né, tanto do homem quanto da mulher saudáveis, não é isso que vai impedir, Não. né? Congelar óvulos garante um bebê? Essa pergunta, É complicada. com certeza, é um mito. A gente não consegue afirmar 100% para quase nada nessa vida. E aqui não é diferente. Quando a gente congela os óvulos, lógico que a gente vai avaliar a idade que foi feito aquele congelamento, que é importante para a gente vai avaliar as condições clínicas daquela paciente, se ela tem alguma doença que atrapalha a qualidade daqueles óvulos. Mas, se a gente faz esse congelamento, a gente consegue ter uma certa previsibilidade, mas a gente não consegue ter uma garantia. Exatamente. Eu falo com as pacientes que o congelamento ele é um seguro. Você faz na esperança talvez de nem usar, mas se você for usar, pode ser que ele não consiga te oferecer 100% de cobertura para tudo que você demanda. E isso pode acontecer.
uma taxa média aí de gravidez, de nascido vivo por óvulo congelado em torno de 5%. Então quer dizer que 20 óvulos dá 100%. Não é bem assim. Isso é um valor para a gente ter uma noção geral. Uma estimativa, é uma né? estimativa. Mas a gente não consegue dar 100% de garantia. Até porque a gente pode ter alguma alteração genética nesses óvulos que a gente não consegue identificar nesse momento. E nenhum desses óvulos conseguir gerar um embrião. A gente tem N fatores que podem impactar nisso. Mas a resposta para isso é não. É um mito isso. Ele aumenta as chances, mas não é garantia. Exatamente. Vai ser a melhor oportunidade que a paciente vai ter futuramente para conseguir uma gestação com seus próprios óvulos. Mas isso não significa que vai garantir a ela 100% de capacidade. E o tempo que esses óvulos ficam congelados faz alguma diferença? Por exemplo, ficou 1 ano, 5 anos ou 10 anos congelados? Não faz diferença. Tava até em alta, saiu esses dias uma reportagem, né, do embrião mais velho do mundo que foi congelado e que agora deu certo, enfim, ficou 30 anos, né? Então, hoje as técnicas que a gente utiliza para esse congelamento são técnicas avançadas e consegue preservar o material genético desses gametas do embrião de uma forma tão adequada que depois, com o descongelamento, esse embrião consegue seguir adequadamente e gerar uma gestação sem nenhuma perda nessa qualidade. Certo. O que garante mais a qualidade é quando esse óvulo foi captado, né? Porque quanto mais cedo, mais qualidade e por aí vai, né? Sim. Isso mesmo. Falando disso daí, que é do... MH é o que mesmo? Antimileriano. E o antimileriano, que é aquele exame que vê a quantidade de óvulos que a gente tem. Se eu tenho um exame de antimileriano altíssimo, quer dizer que eu sou super fértil? Mito. Mito também? Mito também. Eu sou só mito. Isso pode ser uma grande armadilha na vida da mulher. A mulher que faz o antimileriano e se baseia nisso, né? E se baseia nisso para definir se vai congelar ou não, pode ser que ela não se dê bem no futuro por conta dessa decisão baseada no antimileriano. Igual a gente conversou, o principal para essa tomada de decisão é justamente a idade e o planejamento reprodutivo dessa mulher. O antimileriano, ele é uma fotografia. Ele vai mostrar a reserva ovariana naquele momento. Mas ele não consegue prever como que vai ser a perda da quantidade desses óvulos. Então, tem mulher que às vezes tem um antimileriano X hoje, daqui 10 anos, ele vai permanecer pouco alterado, e tem mulher que às vezes em 2 anos ele já caiu mais do que a metade. Então, a gente não consegue ter essa previsibilidade. Para cada mulher vai funcionar de um jeito. Então, é uma fotografia, não é um filme. Eu só consigo ter informações do momento naquele atual. Momento. Exatamente. Entendi. Estamos chegando ao fim de mais um podcast, mas claro, antes da gente finalizar, eu queria pedir para vocês, doutores, deixarem um recado, algo importante que a pessoa que está assistindo, se ela esquecer tudo, que ela grave esses pontos agora, neste momento. Então, pensando em fertilidade, eu acho que a primeira coisa que nós temos que frisar muito é idade. Verdade. Então, a mulher, depois que ela começa a passar ali dos seus 30 anos, tem que acender uma luzinha amarela de alerta para que ela procure um profissional. Atenta, né? E voltando, não necessariamente para engravidar naquele momento, mas pensando em planejamento. Eu acho que essa é a palavra-chave desse podcast. Então, chegando perto dessa fase, uma das boas escolhas que nós temos é o congelamento de óvulos, né? Então, isso tem que ser conversado já dentro do consultório. Então, acho que essa é a primeira mensagem importante. Sim, sem dúvidas. Mulheres, lembrem de abordar isso com seu ginecologista. Isso não pode ser passado em branco. Tempo é óvulo, não esqueçam. Exato. Um ponto importante que eu acho que é fundamental que as pessoas em casa, tanto as mulheres quanto os homens, se atentem é ao tempo de tentativa. Isso é fundamental. A gente não pode deixar que esse tempo se prolongue por falta de informação. Exatamente. Então, para você, mulher que tem menos do que 35 anos de idade, passou de 1 ano de tentativa, recorra ao seu ginecologista ou ao profissional especialista em reprodução assistida para que você tenha orientações e faça uma investigação adequada. Agora, se você já tem mais do que 35 anos, é importante que esse tempo de tentativa seja menor, até 6 meses. Agora, tem mais do que 40 anos de idade ou tem alguma doença ginecológica que sabidamente atrapalha a capacidade reprodutiva, essa busca pelo profissional ela deve ser imediata. E reforçando mais uma vez a importância da participação do homem nesse processo, Sim. né? Lembrando que uma das causas de infertilidade, ela vem
justamente do Da homem, parte né? masculina. Então, cerca de Uhum. 40%. Então, tragam esse homem para dentro do consultório, né? Faça com que ele participe do processo para entender qual é a sua importância, quais os hábitos que ele pode mudar para que favoreça, né, o sucesso no final de tudo isso. Sim, falando de hábitos, outra coisa que é importante é a reprodução assistida está aqui para ajudar as pessoas, mas as pessoas também têm que fazer a sua parte. Sim. Então é importante que a gente lembre de um estilo de vida saudável, isso se falando controle do peso, prática de atividade física, controle da alimentação, redução dos vícios, dos hábitos ruins e também se apoie num profissional da psicologia para te dar auxílio durante essa jornada. Porque pode ser um momento conturbado, né, doutor? Com E certeza. toda ajuda vai fazer resultado no final, né? Vai ter influência Com no final, né? certeza. Com Então, assim, uma certeza. equipe multidisciplinar sempre É bem-vinda, né? fundamental. Uhum. É isso mesmo. E você que tá em casa, que tá nos ouvindo até aqui, gostou desse assunto? Ficou alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Então você vai deixar aqui nos comentários desse podcast. E se você quer falar pessoalmente com a doutora Antonielli e com o doutor Matheus, já agenda a sua consulta também. Eles atendem aqui na Royal T, estão prontos e esperando você para poder te ajudar. Se você é tentante, tá passando por um momento, tá com dificuldade, tá ansiosa, porque é ó fase que deixa muita ansiedade, estresse, né? Você saiba que não está sozinha. A gente pode te ajudar, então procure a gente e mande esse podcast para outras mulheres, outros casais, né, que estão passando também por essa fase. Compartilhe esse conteúdo, porque conhecimento sempre ajuda, certo? Então fiquem bem, até o nosso próximo podcast. Até mais!